Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos conversar hoje a respeito dos direitos reais sobre coisa alheia. Esses institutos serão estudados em 2 vídeos diferentes, então hoje nós só iremos falar a respeito da superfície, da servidão e do usufruto. As outras modalidades de direitos reais sobre coisa alheia nós estudaremos no próximo vídeo. E aí, para a gente começar a estudar os direitos reais sobre coisa alheia, a gente precisa relembrar aquela classificação que foi feita lá no comecinho do semestre. Então, a gente viu que nós temos os direitos reais sobre coisa própria, que em síntese é o direito de propriedade em todas as suas os seus desenvolvimentos, então no condomínio, na multipropriedade, no condomínio edilício, na propriedade resolúvel, na propriedade fiduciária, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, né? E nós temos os direitos reais sobre coisa alheia, que são direitos formados a partir do desmembramento dos poderes do proprietário. Então, todos esses direitos aqui a gente vai falar de desmembramento do poder do proprietário, olha lá, né? Então, esse conteúdo dos direitos reais sobre coisa alheia, ele vai consistir em parcela ou aspecto desse direito de propriedade que vai se destacar do proprietário e passar a titularidade de uma outra pessoa, né? De um terceiro. E aí a gente começa conversando a respeito do direito de superfície. Quando a gente falou a respeito de acessões, a gente viu que a regra é que aquilo que está no solo acede ao terreno, ou seja, passa a ser de propriedade do dono do solo. O direito de superfície, se vocês lembrarem, a gente viu que ele vai ser uma exceção àquele princípio da superfície solo cedit. Então, nós temos aqui uma pessoa que vai ser a titular, a proprietária do solo, e uma outra pessoa que vai ser titular da plantação ou da construção que está sob aquele solo. Tudo bem? Quais são as características desse direito de superfície? Primeira coisa, ele será por tempo determinado, há necessidade de escritura pública, pode ser gratuito ou oneroso e, inclusive, pode ser transferido a terceiros, havendo um direito de preferência do proprietário ou do superficiário. O que a gente tem que tomar cuidado em relação ao direito de superfície é que nós temos não só a disciplina do Código Civil, mas também do Estatuto da Cidade. E justamente por essa duplicidade de disciplinas legais, a doutrina tem entendido que se a área for urbana, a gente aplica o Estatuto da Cidade. Agora, se a área for rural, a gente aplica o Código Civil. Então, o Código Civil seria aí aplicado de forma subsidiária, né? Como o Estatuto da Cidade trata de questões relativas à cidade, à urbanização, a área urbana aplica-se ele, a área rural, então, por exceção, aplicaria aí o Código Civil. E o que vai ter de diferença entre um e outro? No caso do Estatuto, uma das características que vai diferenciar do Código Civil é que lá a superfície pode se dar por prazo indeterminado. Então, se estivermos falando de uma propriedade urbana, a superfície pode ser de prazo indeterminado. Já se for rural, prazo necessariamente determinado. No Estatuto também, a superfície abrange a utilização do solo, do subsolo, do espaço aéreo, enquanto que no Código Civil não autoriza as obras no subsolo, a não ser que seja inerente ao objeto da concessão. Mas na superfície comum, normal, não vai se autorizar obras no subsolo, se ela for então uma superfície rural, em que há aplicação do Código Civil. Tudo bem? Pessoal, agora a gente precisa conversar a respeito da servidão. Então, aqui na superfície a gente viu que a gente vai ter um desmembramento daquela propriedade, estabelecendo que uma determinada pessoa vai ser proprietária do solo e uma outra pessoa vai ser dona da plantação ou construção que estiver sob o solo. Na servidão, o que nós teremos é um melhoramento, um proveito de um prédio em relação ao outro. Então, quando a gente fala de servidão, a gente fala de um direito real sobre coisa imóvel, em que há esse proveito de um prédio sobre o outro, tendo aí um prédio sendo de um dono e o outro prédio sendo de outro dono.
Então, quando a gente vai falar de servidão, a gente estabelece a relação entre o prédio serviente, que é aquele que vai suportar o ônus da servidão, e o prédio dominante, que é aquele que vai ter essa vantagem a mais. Então, de novo, quando a gente conversou sobre os direitos de vizinhança, a gente conversou sobre a passagem forçada. E a gente viu que a passagem forçada pode se contrapor à chamada servidão de passagem. E justamente uma das características aqui em que a gente vai ter essa diferenciação da passagem forçada para a servidão de passagem é que nessa servidão eu tenho um melhoramento, enquanto na passagem forçada eu tenho uma necessidade de passagem. Então, há, compulsoriamente que alguns dos vizinhos fornecer essa passagem lá no direito de vizinhança. Então, ele é compulsório. Aqui, na servidão, ela não é compulsória, ela é voluntária. Então, tem um melhoramento, eu tenho um melhor caminho, por exemplo, de saída para a rodovia. Então, eu tenho, sim, um caminho para via pública, mas não é para rodovia. Para ter acesso à rodovia, eu teria que dar uma volta. Ah, mas eu posso estabelecer uma servidão de passagem com o meu vizinho para que eu possa, então, sair de forma, sem ter que dar a volta, sair direto para a rodovia. É possível? Totalmente. Isso vai acontecer de forma voluntária. E aí, justamente por isso, a gente precisa, então, de uma declaração expressa dos proprietários e posterior registro dessa declaração para que haja, então, a configuração dessa servidão. Tudo bem? E aí, pessoal, ainda falando de servidão, o Código Civil vai determinar que é possível a uso capião de servidão aparente. E aí, para a gente determinar o prazo dessa uso capião, que pode ser de 20 ou 10 anos, aí a gente vai ter de novo aquela divisão de se há justo título ou não. Então, se não há um justo título, essa servidão vai ser usucapida em 20 anos. Se houver justo título, vai ser usucapida em 10 anos. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? A usucapião é da servidão, não é propriedade. Então, se eu tenho, por exemplo, essa servidão de passagem que eu falei para vocês. Então, vamos supor que o vizinho deixa que eu me utilize do prédio dele, passe por ali para ter acesso direto à rodovia, só que a gente nunca assinou nenhum papel, nunca registrou absolutamente nada, mas ele deixa com que eu faça isso. E eu fico fazendo isso reiteradamente por mais de 20 anos. O que pode acontecer? Eu posso usucapir essa servidão. Então vamos supor que o vizinho acabe morrendo e a propriedade passe para os herdeiros. E os herdeiros queiram impedir que eu continue passando por ali. Vão poder me impedir? Bom, o que eu vou fazer? Então, eu vou pedir a usucapião dessa servidão de passagem, que é uma servidão aparente, pelo prazo ali de uso de 20 anos. Tudo bem? Também poderia acontecer de a gente ter um acordo verbal, mas também ter feito por escrito, mas não levou a registro. Não levou a registro, não configura a servidão. De novo, muito parecido aqui com a ideia da propriedade. Não levou a registro, não configurou. Tudo bem. Só que eu continuo usando pelo prazo de 10 anos, mais de 10 anos, utilizando aquela passagem. Depois querem me impedir de utilizar. Posso pedir a usucapião de servidão, agora com o justo título, porque eu tenho um contrato com a assinatura de quem era o titular naquele momento, e a partir daí, então, eu vou poder me utilizar mesmo contra a vontade do proprietário, ok? Mesmo contra a vontade do proprietário. Tudo bem, pessoal? Certo? Tudo bem. Em relação ao exercício da servidão, o prédio dominante que será o responsável por conservá-la, obviamente, porque é ele quem está tendo a vantagem, Então, nesse meu exemplo da servidão de passagem, como eu utilizo aquela passagem, mantê-la adequada para o uso vai ser minha responsabilidade. Mas nada impede também que nessa convenção que foi feita entre ambos os proprietários, que eles estabeleçam algo em sentido contrário. Não há problema em relação a isso. Tranquilo, pessoal, até aqui? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a possibilidade que o código traz do chamado abandono liberatório. E isso vai estar previsto no artigo 1382. Olha lá o 1382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, ou seja, daquele que tem que prestar a passagem, este poderá exonerar-se abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. Então, por exemplo, o prédio serviente
Ou seja, aquele que tem que dar a passagem, ele seria obrigado, pelo acordo que havia sido feito entre os proprietários, de que ele que deveria, então, manter a passagem asfaltada, tudo certinho, tudo em dia. E ele não quer mais fazer isso, ou ele não tem mais dinheiro para fazer isso. Ele vai poder, então, ceder essa parte da propriedade, agora sim, a propriedade, para o dono do prédio dominante. E a partir daí ele se livra, então, dessa incumbência de conservar aquela área. Tudo bem? Maravilha, pessoal. E a servidão, ela irá se extinguir em regra com o cancelamento do respectivo registro. Cancelei o registro, extinguiu a servidão. Mas o código vai trazer algumas outras possibilidades, como, por exemplo, a renúncia por parte do titular, a cessação da utilidade, o chamado direito de resgate, em que há, né, essa extinção da servidão mediante pagamento, a reunião dos prédios dominante e serviente. Então, a gente tem aqui uma confusão, né? A titularidade do prédio dominante e do prédio serviente passam a ser da mesma pessoa. Então, nesse caso, pela confusão, a gente não teria mais a servidão. E também pelo não uso pelo prazo de 10 anos, né? Então, se eu não estou utilizando essa servidão de passagem, eu fiz lá o acordo com o proprietário, mas não estou utilizando por mais de 10 anos, esse proprietário poderia ingressar na justiça e pedir, então, o cancelamento dessa servidão. Tudo bem, pessoal, até aqui? Pessoal, eu me alonguei um pouquinho no tempo, então eu vou fazer um outro vídeo em que eu vou tratar a respeito do usufruto, tudo bem? Então, esses dois vídeos ficarão para a próxima aula, tanto aqui esse comecinho quanto o de usufruto. E aí o terceiro fica para outra, tudo bem? Então, um abraço, pessoal, já já a gente se vê.